Voltamos, em nome de 77, a senha da moda do meu amigo irmão Bambam. 77, a senha da moda fica ali na Suburbana, mais precisamente ali no Lobato. Não tem erro. 77, a senha da moda. Eu uso, abuso e recomendo. Mr. Brian, Mr. Galera, me conte tudo, o povo quer saber quem é o Brian, quem é o Brianzão, filho de quem? É sério, é sério, é completo, não. Ai, ai, se você fala só no completo, eu falo o nome de Bambam, eu falo o nome de Bambam. Meu nome é Arivaldo Jorge. O nome de Bambam é Valdivan. Alô, Bam. Ele não gosta, não. Ele que gosta, irmão. Conhecido como Mr. Brian, né? Filho de Arivaldo. E dona Pelé, né? Dona Solange. É conhecido assim como Pelé. Nascido ali naquela região ali do Lago do Tanque, Liberdade, Uruzu, aquela região toda ali. Perto do Lobato também, até. Não sei perto, não. Um sonhador, né? Sempre sonhador. Sempre fui envolvido com a música desde quando eu me conheço por gente. E é aquela onda, né, galera? Não é fácil. Quem falou a você que era fácil, mentiu. Mas você consegue chegar a voos altos, confiando em Deus e perseverando. Às vezes tem aquela conversa aqui, o segredo do sucesso. Ah, você tem um segredo do sucesso? Ninguém tem um segredo de sucesso. Mas o único caminho que te leva ao sucesso é a perseverança. Ou seja, é impossível bater de frente com um homem persistente? Impossível. Se você tiver talento, você não é nada. Se você tiver dinheiro, não é nada. Mas se você tiver persistência, até porque a persistência está automaticamente ligada à fé. E quem tem fé em Deus e que algo gigantesco está sendo preparado para você através da permissão de Papai do Céu, é imbatível. Beleza, Brian. Com quantos anos começou a cantar? Já é compositor desde sempre? Ou começou a cantar primeiro e escrever depois? Começou a escrever primeiro e cantar depois? Como é essa história? Na verdade, o primeiro fui músico, né? Percussionista? Não. Comecei tocando cavaquinho. E com 8 anos de idade, eu tive... Meu pai fazia alguns eventos do Barba, né? De futebol. E aí ele contratava aquelas bandas de samba, né? Falava aquela cervejinha, aquelas coisas. Eu pequeno naquele meio lá, me apaixonei pelo aquele instrumento, o cavaquinho, o solinho, aquela repicada do samba do nosso, né, do nosso samba de roda. E eu pedi a meu pai, comecei a pedir a meu pai um cavaquinho. E enquanto ele não me dava esse cavaquinho, eu ganhei um cavaquinho de brinquedo, né? E nesse cavaquinho de brinquedo, eu consegui, né, tirar algumas coisas de ouvido. Mandei meu cavaco. Só uma vírgula, já era no Salvador. Mania de pagode. Pô, isso aí mesmo. Quem não, é? Verdade. Ainda mais na minha época, né? Pra cima aí, de 30 pra cima. Com certeza pegou essa época boa. Qual é a idade do Mr. Brian hoje? 34 anos. 34 anos. Tem bebê ainda, não? Tô velho, velho é o mundo, a gente tá caminhando. Eu só de carreira já tenho isso aí, já tenho 32 anos de carreira, indo para 33. Esse ano completo 33 anos de carreira. Tô muito orgulho e sem pular etapa demais, você fala degrau, isso aí mesmo. E aí entrou na primeira banda como cantor, como cavaquinista. Aí eu tava aprendendo ali, eu tirei esse no cavaquinho de brinquedo, tinha aquela noção de trocar os dedos e tal. E aí meu pai veio e me presenteou com um cavaquinho. Daí ele me colocou numa aula de cavaquinho, né? Um rapaz chamado Negro, que hoje até polícia ele, tinha tenente hoje. E eu aprendi algumas notas e daí comecei a tocar. Aí comecei a ir para as bandas, né? Todo mundo se juntar para pagar o show. Com certeza você teve essa fase também. E todo mundo se juntava para pagar ensaio. Isso, 4 pontos, 5 pontos, para poder pagar o ensaio. Olha o que é o sonho de um menino sonhador, de um músico sonhador. Sem empresário, sem ninguém, nós mesmos aqui vamos se juntar para pagar. Geralmente o ensaio no estúdio nessa época aí era 30 conto. Isso, era muita grana por hora, 30 reais por hora na época, mais ou menos, aproximadamente. Verdade. Continue, pai. E aí, a gente nessa fase de passar pela banda ali, ensaio, comecei a fazer show com meu bairro, das festas que meu pai promovia, né? E aí meu pai sempre foi envolvido assim com a sede do bairro, né? Com projetos sociais, aula de capoeira, karatê, esse tipo de coisa.
cursos, e sempre tinha festa dessas coisas, e eu comecei a tocar numa banda chamada Decola Samba. Anota aí, ó, Decola Samba, porque eles queriam decolar o samba. É importante dizer que todo nome de banda que tinha samba depois, o início sempre dizia muito sobre o que era que a banda queria, né? A harmonia do samba, e, enfim, o Revolução do São Marquinhos queria revolucionar o samba, e o Decola Samba queria decolar o samba. Marquinhos de Feira, né? Alô, seu Marquinhos. Marquinhos. E aí o que acontece? Aí foi isso, foi passando os tempos, os anos, eu fui crescendo, né? Já estava ali na minha adolescência, com 11, 12 anos, por aí, pré-adolescência, na verdade. E aí a gente começou a fazer show em alguns bairros já, eu tocando cavaquinho. Depois disso, eu sempre passava música pro cantor, comecei a compor naquela época, a escrever pequenas coisas, né? E aí, quando eu soltava a voz, o pessoal falava, pô, você tem uma voz bonita, mas você não canta. Eu nunca me vi cantando. Eu não tinha coragem, eu sempre fui assim, tímido pra essas coisas. Eu, porra, manter assim, chegar de frente no palco pra pegar um microfone e cantar, acho que eu não, naquela época não passava pela minha cabeça. Aí tanto eu vi isso, quando eu cheguei com esses 14 anos, por aí, 14 e pouco, o menino da banda tava com muito problema na época, ficou meio sumido do bairro. O cantor, O cantor, ele já, por exemplo, eu sempre tive pai, mãe, ele era só, ele precisava trabalhar, ele era mais velho que a gente, então eles sumiram. E aí soube também que ele começou já a experimentar um negócio de bebida, droga, e aquela época a gente era criança, né, praticamente. E aí acontece, marcamos o ensaio e eu assumi os vocais, né. E aí, em vez de continuar com esse nome Decola Samba, que era dele, esse nome, a gente botou um nome chamado Aqui do Gueto. Aqui no Gueto já tá dizendo, velho, nós não é de lá, nós é de cá, nós não é da orla, nós é aqui do Gueto. Então o nome já veio fácil. Continua, e isso, eu creio que essa época aí eu tava nessa transação do pagode, né? Assim, dos anos 90 pra aqueles anos 2000 mesmo, que foi Pagodarte, né? Cela 4, aquela galera ali. Dignou do Brasil, Xelão. Não coincidente ou não coincidentemente, né? Ou não puxando a data da sardinha, essa época já tinha já ó, Pra Querer, já tinha já o Guinho, Pra Querer com miserável, entendeu? E eu gosto de falar isso porque por mais que muitas pessoas até deixem de falar ou esqueçam, mesmo tendo vivido essa época, quer não, eu estou inserido nessa época, estou inserido nessa fase, pontuando com música, participando de Carnaval de Salvador, participando das grandes mídias, tocando bem no rádio, pontuando muito bem no rádio, com a banda Pra Querer, com essa música, principalmente Cara Miserável, foi a música que me deu a visibilidade local. Tivemos a oportunidade de sair nas duas maiores coletâneas de pagode daquela época, de Samba e a outra da Itapuã FM. Então, eu precisava fazer essa vírgula, meu pai. Continue. Aí o que acontece? Aí nessa hora que eu dei início, logo, muito rápido, eu ensaiando no estúdio de um amigo chamado Kleber, lá no lado do Tanque, que era perto ali de Marcos Peter, lá do Marcos Peter, Deus do Tempo. Kleber já era do estúdio 1, não? De Alex, não, é? Não, né? Aí próximo do estúdio 1. Tinha o estúdio 1 de Alex, tinha o final do Marcos Peter e tinha o de Kleber. Aí quando eu tô ensaiando, esse estúdio de câmera ficava do outro lado do Alex em cima, assim. Isso. Tá ensaiando lá, pai. Aí eu ensaiando, o menino olhando meu ensaio, ele mexeu com mais 3 pessoas olhando meu ensaio. Pá. Quando eu acabo o ensaio, perguntou se de quem era a banda. Eu falei, não, a gente mesmo, a gente se junta aqui, todo mundo dá um dinheiro e vai ensaiar. Ele, não, que eu tenho uma banda já, tem instrumentos, todos os instrumentos. Eu falei, o quê? Todos os instrumentos naquela época, né, galera? Era difícil. Tem matéria. Todo mundo sempre tinha muito talento. Salvador é uma ilha cercada de grandes talentos por todos os lados. Mas a maior dificuldade da gente sempre foi ter o material. O material humano nós tínhamos, né, que é a pegada, que é a voz, que é a boa tapa na conga. Mas não tinha o material físico. O instrumento não tinha, até que era caro. E aí a gente tá pensando do cantor, que o cantor tá saindo da banda. Vai seguir carreira solo. E esse cantor também chamava-se Alex. E era na época do Igor, na transação do Curta do Samba.
tava muito bem, porque a gente é tudo naquele bairro. Todo mundo ali nascido e criado naquele bairro ali, claro, a gente se via muito nessa época. São Cristóvão, Ladeira São Cristóvão. Nessa época aí eu nem falava com o Igor, nós chamava Igor tirado na época, eu pivete ainda, não sei batia e tal, ele passava, não falava, eu também não falava. E aí, o cara me chamou pra fazer o teste. Quando me chamou pra fazer o teste, eram os pais dele que era dono da banda, seu Jefferson, dona aí. O nome dele é Jefinho. Fui fazer o teste, quando eu fiz o teste, foi aí que eu conheci o Gugu Batera. O Gugu, meu filho, pequenininho, da bateria lascando na bateria, ninguém também, percussão. Formiga, tocava contrabaixo. Imagina, Formiga pequenininho, com 12, 13 anos, baixo, grandão. Todos esses dois músicos que ele falou aí, dessa época, aí, continuam ativos até hoje. O Gugu Batera, Fúria, e Formiga, grande guitarrista, tá no chão hoje. E tocou comigo por muitos anos em outros projetos também. E aí, fiz o teste, passei, comecei a fazer show. Nessa hora que eu fui fazer o show, meu pai, quando eu fui fazer essa transação de ser cantor, meu pai não acreditou muito, né? Ele achou que só era mesmo fogo de palha. Mas quando ele viu o primeiro show, meu primeiro show, ele viu que eu agradei muito, ele viu que eu tinha pegado, eu me tremi todo na base, né? Coisa que todo mundo sabe, só a primeira vez, até sexualmente falando. Aquela hora que você treme na base, a mesma coisa, o corpo treme todo. Aí depois que eu entrei no palco, eu vi aquele assédio, que eu vi todo mundo chamando aquela atenção e agradando, e fazendo o que eu mais gostava, eu falei, rapaz, eu acho que eu me encontrei, é isso aqui que eu quero. E depois disso eu comecei a tocar bastante naquela época da Codeba, abrindo show lá de Burrito, Cortesia, Cortesia. Irmãozinho, acho que não, irmãozinho. Aí comecei a tocar nos bairros, né? Comecei a tocar, depois tive proposta para outras bandas. Daí, em diante, eu passei por algumas bandas. Aí eu já com meus 17 anos, 16 para 17, eu entrei em uma banda que você vai lembrar, chamada Vitrolados, que foi um dos meus maiores aprendizados na minha vida. Essa banda era de Tempo do Harmonia, tava pista do Harmonia, e de Magninho, da Gig Gueto. Show de bola, eu lembro demais. Lembra? E eu fui o primeiro cantor da banda. Eles montaram o projeto e estavam procurando cantor. Quando eu fui fazer o teste, eu passei. Eles me amaram na época. Mas chegou aquele momento, Galisa, na minha vida, na minha adolescência, eu já estava já ali na 8ª série, por aí, no primeiro, segundo ano, eu acho. E começou já aquela cobrança, vai ser o quê? Cantor? Não, tem que ter uma profissão. Pausa. Nessa hora aí, eu tenho convicção que todos os artistas, todos os músicos passam por isso. E nenhum de nós entendemos o porquê que a gente passa por isso. Só depois que a gente vira pai, depois que a gente constitui família, depois que nós temos a responsabilidade de sermos gestores de uma casa, de uma estrutura familiar, é que a gente entende o porquê que os nossos pais, comigo não foi diferente. O meu pai também teve essa preocupação, até de forma muito severa comigo. Já contei isso já em outras oportunidades. E eu não entendia o porquê. Ele só queria e o resumo é sempre o mesmo: estabilidade. Os nossos pais querem a nossa estabilidade. E todo mundo sabe que a música não oferece estabilidade para ninguém. No começo, né? No começo, principalmente. E aí, cara, naquele momento, meu pai começou a me botar em vários cursos, né? E eu aí fui fazer vários cursos: inglês, informática, turismo. Que o nome não é esse, turismo, eu esqueci agora o nome. Eu fiz esse curso lá na Pituba, da Manuel Dias. E aí o que acontece? Chegou um momento na minha vida que eu precisava mostrar ao meu pai que a música podia me dar algum dinheiro. E nada desse dinheiro chegar, galera. Só tocando de graça, tocando para mostrar que a gente tem talento. Na escola, todo o trabalho musical eu sempre tomava frente, e não é porque eu que tomava, não. Os próprios professores me incentivavam, né? Eu via que eu tinha realmente esse talento. Eu conseguia cativar a galera com minha arte. Nessa hora aí já não tinha mais vergonha, né? Não, aí não existia mais vergonha, eu já estava pronto mesmo para esse sonho. E hoje eu vivo, né? Hoje é uma realidade. O que acontece, Galizão? Eu nessa fase, já no Boteco da Harmonia, a gente não pagava estúdio, porque o estúdio era dele, mas era aquela onda, era muito ensaio para pouco show, não. Eu nem cheguei a fazer show com a banda. Comecei a ensaiar. Aí
eu comecei a ensaiar e tal, aí até passou, eu subi andando, Largo do Tanque, São Caetano, Capelinha. Aí veio pra me dar um transporte, era maior dificuldade, né? Eu abri que ele quebrou um pouquinho pra poder. Foi, quebrou um pouquinho pra ficar dando transporte a gente na banda pra poder chegar. Então, quando eu vi aquela situação, aí eu peguei. Foi aí nessa época que eu fui apresentado pra Xande, eu fui apresentado pra Falcão. Eles não devem lembrar, eu creio que ele não deve lembrar disso. Era muito novo. Mas deve lembrar que tinha um cantor da banda deles, né, mano? Que cada um tinha uma banda. Como o Luciano também da Harmonia teve uma outra banda também, que eu me esqueci agora o nome. E ele me apresentou e aquilo ali pra mim, conhecer Xande de perto, tá no camarim dentro do Wet Wild, lotado, pagodão elétrico, cara. Pra mim aquilo ali era uma realização de sonho, já era um começo pra mim ali o pontapé. Mas aí eu ensaiando também, você vai lembrar dessa banda, eu acho que você nem sabe dessa história minha. Poxa. Vai que dá devagarinho. E aí o que acontece? Lembrando que nós estamos em uma highway. Uma highway é uma pista de alta velocidade. Uma BR não, uma rodovia. Aqui nos Estados Unidos, saindo da Filadélfia e indo para a cidade de Nova York. Para mim já é a quarta vez que eu piso lá. As outras 3 vezes sempre para fazer trabalhos, clipes, gravações, conteúdos. E hoje nós teremos a oportunidade de gravarmos juntos um clipe de uma música chamada Foguete, que será lançado um pouco antes dessa canção. Não só Foguete, né? Gravamos 2 canções, chamada também Manda um Pix. Vamos gravar ela também, vamos aproveitar esse cenário para estar fazendo o clipe, né? Produzindo o clipe dessas 2 canções. E o Brasil tá dando um aqui de piloto. Tem que estar atento, tá? Só pra gente não estar cometendo bobagem aqui no trânsito, aqui é sem ideia, galera. Aqui é sem perdão. Tá bom, aí conheceu o Xande, conheceu o Falcão, tava do camarim, Lagote. Isso, no Wet Wild, aí Léo já era do Parangolé. Né, eu também, nessa transação, nessa fase aí, eu cheguei a viajar com Pegada de Gueto. Ele ia sair pra Fast Play. Uma oportunidade também através de Mota, que mora aqui hoje na América, tá pra ir pro nosso show sexta-feira, aqui no Live Frame, né? Ele era um dos donos do Pegada de Gueto e ele me convidou também pra cantar lá. Mas aí o ex-dono, que era o cara do Fortaleza, que hoje é finado também, não deu continuidade à banda naquele momento. Então eu já estava já no Vitrolados. Aí eu ensaio, aí no Vitrolados, tá com uma banda chamada Dr. Bronx, quem lembra? Dr. Bronx, como é que tá hoje? Mas com o Dalton, você trouxe? Não, Dalton já tava cantando e ela estava estourada. Dr. Bronx. Dr. Bronx! E aí quem era o cabeça dessa banda? JV. JV como hoje. Massa, JV. Um dos caras que acreditou muito na minha vida e também que teve outro brother também, que ele que colocou esse Brian, esse nome Brian em mim. E nessa época todo mundo conhecia como Juninho Ale. Quando ele me ouviu cantar, ele falou, cara, você canta pra caralho, mas não deixa de falar. Ele chamou em off, eu já tinha viajado com a Harmonia. E aí me fez a proposta para entrar no Dr. Bronx, que estava se tornando Mr. Bronx. Tá vendo isso? Demais. E aí, me fez o convite e falou que ia me pagar R$400 por mês. R$400, filho. Aquilo que eu mais esperava. Ou seja, começou a clarear. Eu tava chegando aos meus 18 anos aqui, eu tava com 17, 16, por aí, já tava com 17, porque eu passei por muitas bandas muito rápido. Porque eu queria cantar, tocar, ganhar dinheiro e essa banda não tocava. Então eu ficava igual músico, aquele músico freelance, pulando de galinhada. O que aconteceu? Eu aí, quando ele falou isso, eu falei, meu pai, é uma boa. Vai dar certo aí, agora só ir pra cima. Fiquei todo feliz, comecei a ensaiar com a banda do Dr. Bronx. Mas qual foi, eu, muito moleque, não tive a atitude de chegar pra Deco e falar que eu não queria mais estar na banda, nem mais nenhum. Vou fazer uma vírgula aqui, tá? É importantíssimo para você que está assistindo aqui a gente agora, que tem uma banda, ou que é cantor, que é músico, para você se perdurar no mercado por muito tempo, por muitos anos. Não importa o seu talento, não importa o seu
o seu nível vocal, o seu potencial musical ou artístico. Se você não for um cara transparente, um cara honrado, você não vai levar muito tempo no mercado. É importantíssimo que você tenha honra. Finaliza. Eu, muito menino naquela época, não tive coragem de falar que eu não queria mais fazer parte da banda, que eu tinha recebido uma coisa melhor. Parei de responder, ele me ligava, eu não atendia, mano. Imagine, Deco do Harmonia. Isso porque ele não tinha o trejeito, ele não sabia o que falar para se desligar da banda. Isso. Eu todo sem graça, mano. E aí Magninho topo de me ligando, nada de atender, já ensaiando com essa doutor próprio no estúdio que tinha em Maras, em Buí, Bocado do Rio. Em Buí ali, meu Deus, era em Buí. E também ensaiava no Cabula, no TMT. Eu já comecei a ensaiar e ganhar, mano, R$400, os caras me levavam pra comer. Naquela época eu não bebia de forma nenhuma. Começou a fazer aquela presa, né, cara, de um artista. Eu também sou a favor até hoje disso. De ser tratado com carinho, né, irmão? Isso. E aí, mano, quem era dono da banda era um cara chamado Romei, dono de trio, lá de Salvador da Bahia. Ele tinha um galpão pro lado de Feitas, lá de Ardava, algo assim. Rapidinho, mano. A galera tá contando aqui, estamos com o Mr. Brian. Tá certo. Que depois lá ele vai falar um pouquinho que é o Mr. Brian Gasparzinho. Teve uma passagem muito linda pela banda. E o Brian está na sua 4ª turnê aqui nos Estados Unidos. E nós não tínhamos planejado, não tínhamos marcado essa turnê juntos, mas Deus pôde proporcionar para nós esse encontro maravilhoso aqui na América. Nós que já temos uma relação de respeito, de amizade, de muita proximidade. E, enfim, vai, legal. O que acontece? Então, esse cara era bem influente dentro da lá de Salvador. E aí começamos a ensaiar dizendo que íamos tocar no Carnaval de Salvador. Realização de um sonho, né? De um menino sonhador. O que aconteceu? Não, tocamos. Tem não sei quantos shows. Chegou em cima da hora, não teve nenhum show. Caiu. Nesse meio tempo apareceu um cara chamado Pezão e me fez um convite para poder cantar em uma banda chamada Zero. Sabe quem cantava nessa banda? Eu não vou lembrar o nome não, mas quem cantava nessa banda era Thiago Ale. Já com aquele vozeirão de canário que ele ficou imitando. A verdade é essa. Abraço, Thiago Ale, meu. Thiago Ale, grande cantor. Ele imitava, ele se inspirava muito de canário, ele tinha uma música assim, ó. Lá para o chão, mamãe. E a galera não se deu. Era foda. Ele largou a banda, alguma coisa aconteceu, saiu e pensou de um canto em cima da hora. Quem foi cantar Carnaval? Belezão, realizando esse sonho pra uma banda que eu nunca vi. E o cara me deu R$200 na época de cachê. Puxei o trio. Menos da metade do trio já tava sem voz nenhuma, rouco. Aí eu senti o rock. Já tava super rouco. Super rockão. Mas fiz um show e agradei muito, cara, que desse show tinha alguém importante lá que viu e me chamou pra fazer participação com El Chan, com Jack Fias e Johnny no comando, lembra dessa época? Demais, mandar um abraço super carinhoso a Jack e também a ele, meu irmão querido, que tá lá agora em Maceió, Johnny Lopes. Te amo, irmão. É Maceió ele, né? Maceió. Teve um tempo também em São Paulo, né? Eu também. Nós nos conhecemos em São Paulo, na verdade. Aí. Tá certo aí, você perdeu. Aí. Olha lá, hein? Vamos lá. Leva. Aí, grande realizão. Chamou pra dar canja com o já. E aí, eu bem novinho naquela época. Sem energia. E aquele sacode, irmão. Aquele sacode. Eu já era música, então eu tinha aquele repertório, era som maior. Eu já sabia, não sei quantas músicas eu podia puxar em som maior, que ia dar certo. Em dó maior, e aí, lembrando que todo músico, todo pagodeiro que não sabe um pouco risando de meia hora de som maior, o outro em lá maior e umas 4 ou 5 músicas em dó e ré, já tem que voltar pra escolinha, hein? Isso aí. Tá rebaixado, hein? Vamos ser sinceros? Vale, polemizar logo depois dessa que você falou. Pare! Que hoje isso não sabe mais de nada, que essa galera que tá aí nova hoje não sabe nada disso.
E também não precisa mais saber. A verdade é essa. Porque ele não vai fazer. O Mr. Beto está dizendo que os meninos não beberam dessa fonte, dessa água. Porque antigamente o artista, naquela época, o artista precisava ser malhado, precisava ser alto. E hoje pensa de quê? Precisava repertório, precisava no mínimo saber um instrumento, tocar um instrumento para poder ter a base. E agora, pai? E hoje, mano, qualquer um é cantor. Qualquer um é cantor. Tem um lado bom nisso, porque tá dando oportunidades. Mas é cantor cantando ou é cantor você precisa Ser artista. Não precisa cantar, hoje ninguém precisa mais saber cantar. E pra estourar, nego? Precisa o quê? Pra estourar? Pra botar uma moeda na conta, fazer uma agendinha semanal, precisa de quê? Galiza é muito complexo, porque Qual é o caminho mais fácil? Diga, se você falar, eu vou falar. O caminho mais fácil é putaria, é polêmica, é vazar vídeo de nudes, é vazar um vídeo transando aí, não sei o quê. Ser preso, fazer pressão alimentícia, pagar todas as partes que divulgam essas coisas para poder fazer circular. Lembrando que isso para mim é só fama. Fama qualquer um pode ter. Fama, boa fama, uma fama, qualquer um pode ter. O difícil foi a construção do sucesso. Isso aí mesmo. É o que acontece. E aí eu dei aquele sacode, e aí eu conheci um cara chamado Carlinhos Soares, grande assessor de imprensa de Salvador. E prometeram ao cara que eu tava fazer essa participação. Eu fiz esse freelance como cantor. E o cara quis até me bater na banda. Mas cai no esquecimento, porque não tinha aquela onda, né, galera? De estar sempre tocando na prefeitura, tá sempre fazendo show de bairro, não sei o que, por exemplo. Nessa transação, eu conheci um cara chamado Fabinho, hoje pastor Fabinho. Grande guitarrista dos melhores Grande guitarrista, grande mesmo. Tocou comigo, na banda Reboliço. Tocou no Agatone, tocou com um Piscirico, muito requisitado, largou tudo por amor a Cristo. E ele fez uma proposta para fazer uma banda percussiva totalmente diferente do que o mercado tava no momento, né? Aquela época era a época do cortesia, cara. Aqueles caras todos bonitão, metendo dança, solinho. Né? E essa época que ele me chamou, aí tava também a época do Fantasmão. Cada banda com sua identidade. É o que eu mais sinto saudade das bandas, não só da Bahia, do Brasil, se você percebeu hoje, virou tudo prova de alguma coisa. Sempre alguém imita alguém, sempre alguém faz o que já tá dando certo. E ele fez a parada, Analisa, totalmente diferente de tudo que eu vi. Eu acho que a gente ainda consegue caçar uma coisa na internet e achar. O nome da banda, Fabinho? 7 Percussão. Não chegou pra mim não, esse projeto não. Aí foi muito bom. Chegou, foi pra lá? Foi. Gravamos um CD. Que ano era isso aí? Isso já era ali em 2009. 2008 para 2009. Né? Foi a banda antes de eu ir ao bonde do Neurótico, né? Certo. E aí o que acontece? E aí? Ele me fez essa proposta, gravamos uns puta CD. Soltou na rua? Soltamos na rua. Tirou no trabalho? Tinha música taradona, teve uma grande compositor de Jota Terra, você estava envolvido nesse projeto. Grande referência. Tocou no rádio Você essa ajudou muito, Tocou no rádio essa música? eu chegou a tocar. Na tarde de bairros, A banda fazia show? cheguei a fazer show. Show de colégio. Agora, tipo assim, você sabe, né? Aqueles shows de graça, né, velho? Ou então valendo, por exemplo, R$500, R$60 pra dividir pra 8, 9 guris. Tinha Adolescentes, né? pão com luxo nessa época? E a pão com mortadela. Pão com luxo. Oxe, que é isso? Você não sabe o que é pão com luxo? Pão com oxe? Ah, Nunca ouvi não, você nunca comeu pão com luxo. nunca ouvi falar dessa Pão receita. com luxo no seu camarim e no meu camarim é aquele pão apertadinho que quando você abre, você fala, oxe, Não tem vários desses. anota aí. Pão com luxo, meu velho. Comi vários pães desses. E aí uma vez eu tocando no Musa, uma casa de show lá no Guarani, fazendo show, do nada, muita gente tinha meu número, eu recebia muita proposta, porque graças a Deus sempre me destacava, sempre me desse alguma oportunidade, aonde eu chegava, mesmo guri, galera,
Eu tinha aquela onda de fazer a onda, né? Eu lembro que na época que eu cantei com o Léo Santana, no Pegada de Gueto, uma cidade chamada Muritiba, essa transação que eu falei a você, ele ficou surpreso com a minha performance, com a minha afinação, né? Eu vim da escola da galera que eu tinha que saber cantar. Até porque você tocava no cavaco, né? Então você tinha que ter essa base de afinação mesmo. Isso aí mesmo. Então, eu tive essa escola que me fazia sobressair diante de outros artistas que estavam começando igual a mim. Esse show que eu estava fazendo no Moza, era muita gente no meu colégio e tudo, eu já estava estudando no Duque de Caxias, segundo ano do segundo grau. Eu vou, eu tenho uma toca, quando eu ela toca, aquela voz assim. Velho, eu pulei, perdão, velho. Eu pulei a história como meu nome virou Brian, né? Por que o nome Mr. Brian? E esse Arthur Psico, né, Cavaco? Negócio do Mr. Bronx. Falou, porra, mano, esse negócio de Juninho, todo mundo é Júnior, todo mundo é Juninho poder dar, Juninho não sei o quê, pererê. Porra, velho, você que é da lascador, velho. Você que é da pegador, mulherengo. Você é Júnior Brian, negão. Eu falei, o quê? Júnior Brian? Porque Brian do Velozes e Furiosos, o cara louro, negão. Tem nada a ver com ele, não, mas rola que esse nome é foda. Aí comprei aquela ideia e virou Júnior Brian. E depois que esse nome se tornou meu, especificamente meu, assim, artístico, minha vida deu uma melhorada, que aí foi quando eu já tava já com esse menino do Hackathon, fazendo show. E foi quando eu recebi a ligação de Robson. Eu não acreditei que foi o Robson falando comigo. Júnior Brian. Eu falei, é ele. O que tá falando aqui é Robson, meu Black Style. Eu falei, aqui é Gênio da Harmonia. Sem acreditar. Aí ele, é sério, rapaz? Eu falei, sim, bacana, isso era pra Pitch, era pra Pitch o troco. Eu não sabia que era Pitch. Olha que onda louca, Galisa. Alguém quando vê, gente, deixa eu pegar espiritualizar essa parada aqui, porque vale a pena. Tudo que você faz, tudo que você lança, às vezes a gente tem um pensamento que ninguém tá vendo, mas tá todo mundo vendo. A galera não pode curtir, a galera não pode te apoiar, mas tá todo mundo vendo. Uma pessoa que eu não tinha amizade, que eu não tinha intimidade, me indicou com um cara, e foi o cara que foi usado por Deus para mudar a minha vida, para eu me tornar quem eu sou hoje. E ajudar, né, a me tornar quem eu sou hoje. Não foi Pitch que me passou seu número, eu tô fazendo uma banda, eu tô passando por Black Style, eu tô fazendo uma banda, e eu queria te conhecer. Ele me falou que você é um cara de Deus, vai para a igreja, vai indicar pessoas assim, tal e tal. Eu falei, eu botei fé, rapaz, eu moro lá no tanque, velho. Amanhã depois da escola, você pode passar lá, no curso do Lago do Tanque. Onde é esse curso do Lago do Tanque? Era famoso. Porque era famoso, acho que a galera deve lembrar disso. Mas todas as bandas de Salvador daquela região, Cortesia, bababá, saíram de lá. Então eu morava perto, eu ficava vendo aqueles artistas lá. Tinha vergonha, eu sempre fui envergonhado em bajular alguém, ou dizer que eu sou fã de alguém. Eu posso até admirar a pessoa, mas eu fico na minha. Até hoje. Hoje eu já quebrei muito isso, mas até hoje eu sou meio assim. Eu tive a oportunidade com grandes artistas que eu sou fã, eu tratei ele de igual para igual. E você é meu fã, velho? Sempre. Sempre. Orange. E aí o que acontece? Já de Robson, eu não era fã, eu criticava Robson pelas letras, porque eu sempre me inspirei em Xande, em Estela, em Flavinho. Eu quando ele veio com aquela onda de rala tcheca no chão, papapá, e foi logo da época que já tava na transação daquela música. Me dá patinha, me dá patinha, me dá sua cachorrinha. Cara, eu fui sentar pra conversar com ele, falei, minha mãe, você acreditar? Minha mãe não sabia quem era, mas quando eu falei que era famoso, aquela minha mãe foi olhando de cima, e eu fui até ele no posto. Da minha casa dá pra ver o posto. Quando eu vejo ele, tô aqui no carro, tá aqui carro, eu todo assustado. Tô aqui, minha mãe sempre teve muito medo de acontecer alguma coisa comigo. Tô aqui no carro, um Export Prata. Quando o homem sai, homem 2 metros de altura.
Eu tinha um cabelo pranchado pra cima, que eu botava o cabelo pegado da época de Xande, de Binho Cortesia, de Ordino, os caras. Magrinho, tá ficando já fortinho, já tava treinando, tomando os olhos doido. E aí saiu, falou comigo, porra, cara, não sei o que lá, satisfação, dessa onda que você tô pra começar, me chamou pra ir na Ribeira, tomar um sorvete. E desse sorvete, ele tomou sorvete, pizza, a porra toda, já me comprou por causa disso. E aí, me contou o projeto dele era ter uma banda, mano, com 2 artistas cantando. Mas seria uma mulher e um homem. Esse projeto era esse. Aí, como é que você quer o nome? Ele já deu o nome vai ser Bonde dos Neuróticos. Falei, porra, top, velho. Ele, mas aí, mano, eu tava vendo você cantando e tal, eu vi alguns vídeos seus na internet, vi alguns CDs seus. Aí tinha que mudar um pouco, você tinha que fazer uma parada mais atual. Por que atual? Naquela época eu tava me inspirando nessa galera que já era velha guarda, comparada a Robson, que tava ali em evidência. Ele tava sendo como novidade para o estilo do pagodão, né, mano? Porque naquela época, não sei se você lembra, quem tava em alta era o Fantasmão, era o Glug arrastado. Que você fizesse sua banda com cavaquinho, você era discriminado, tá ligado? Então ele queria vir com um pagodão raiz, mas de uma raiz duplo sentido, e pautar aquele povo, aquela época era baixa astral, que hoje eu vejo que era poesia, comparado ao que está acontecendo hoje com a música baiana. E entramos no estúdio e ele colocou, e foi uma realização de um sonho tão grande, porque eu toquei um dos maiores músicos da Bahia, de Salvador, foi Plínio Nelson. Até hoje eu sinto orgulho de ter conhecido aquele cara. Grande Pipa, aquele abraço, viu, Pipa? Te amo, meu velho. Grande Plínio Nelson, sou fã dele, me tratou super bem, me admirou bastante, falou muito bem de mim. Aí foi a equipe da porra, foi Plínio Nelson, tecladista, Igor, baixista, Miminho, época do Cortesia, lembra de Miminho? Demais. Eu moro em Brasília, Demais. Miminho, o Batera, quem foi mandando Batera, foi Rafa Batera, ia fazer comigo no Sete Percussão, grande músico também. Uma equipe monstruosa. Mas ali, esse projeto, que só tinha camisa 10, não deu certo. Porque muito ego, muito ranço, muita vaidade. Com certeza. A galera, um queria falar mais que o outro. Um queria falar mais que o outro e não comprava a ideia que o Robson queria. Então a banda não tava com aquela identidade que ele queria e eu só tava sendo orelha, né? Eu tava aprendendo com o mestre. Tudo aquilo que eu aprendi, pra ele não servia, porque ele queria fazer um novo projeto. Ele queria que eu me reinventasse. Mudou o meu estilo, comecei a usar roupas largas, folgadas, hip hop. Comecei a escutar umas paradas daqui da América e foi daí que começou já a minha paixão pra cá, né? Comecei a me vestir com camisa de time, coisa que os americanos, que os cantores que vinham da favela aqui da América faziam. E aí, a banda, isso foi no final de ano de 2010. Não chegou a gravar, teve o carnaval, teve o Réveillon para carnaval e nada. E ele mantendo contato comigo, eu falei, na hora certa, você é muito apressado, confia em mim, mas nessa onda, você percebeu, ele molhava a minha mão. Eu falei, alguma coisa, mandava 300, dava 400. E isso, eu tava mostrando ao meu pai e a minha mãe, que a música, aquela música que não tinha probabilidade nenhuma, organiza que eu ganhar dinheiro de alguma coisa, eu tava levando algum dinheiro pra casa. E eu sempre fui um menino de ajudar em casa. Ajudar em casa em quem? Meu pai e minha mãe eram separados. Minha mãe já era só, mas nunca faltou nada pra ir. Mas nesse momento eu comprava uma pizza pra ir em casa. Sempre pensando em casa. Eu comprava uma coisa pra mim, que era pra meu pai comprar, pra minha mãe comprar. E dessa vez, chegou em 2010. Foi quando eu gravei. A gente conseguiu montar o projeto de novo. Eu fiz a cabeça dele de colocar aquela mesma gig que estava comigo no Sete Percussão, que era Bar, Barrote, Pissirico, Fobinho, Quero Tchan, tá ligado? Foi menino que toca com o Filipinho, o Elton, Júnior Cisal, que morou por muitos anos no Japão, Austrália, entre outros países. Então, quando a gente entrou no estúdio e gravamos
pelo da Pop 100 no estúdio de Luciano Ramos. Você lembra daquela menina? Que pra gente, a música carro-chefe seria Ela Roça. Não sei se você lembra dessa roça. Não, como é? O Rubinho Osbama gravou toda essa música. É. Aquela menina que me fascina, me alucina. Ela é um mulherão, ela é um mulherão. Ela tem um cabelão, tem peitão e tem bundão. Ela é bonitinha, cheirosinha, engraçadinha. Toda bem feitinha, ela fez uma escolha. Vou te dizer qual é. Ela não tá afim de mim, ela gosta de mulher. Ela roça, ela roça. Véi, essa música, quando a gente cantava no estúdio e tinha os arranjos, fervia mais do que Pop 100. Pop 100. Mas o que aconteceu? Gravamos em questão de dias, e Robinson teve uma estratégia de cantar 6 ou 7 músicas comigo. Foi praticamente outro CD e Black Style, tipo assim, uma estratégia assim, sem erro, sabe, gente? Sem erro. Meteu a voz junto comigo, eu cantava a primeira parte, ele cantava a segunda e misturava as vozes. E aí nesse álbum tinha Ela Roça, pelo da Pop 100, Menor do Street Jesus, você lembra dessa? Essa tá no DVD, tocou muito. Porque aí teve Menor do Street Jesus, teve. Rapaz, aí nunca morreu, teve Tô Solteiro. Um CD todo que estourou. Qual foi a estratégia? Gravou, começou a tocar em alguns lugares e isso eu não estava sabendo. Eu não sabia. Mas eu tô ouvindo. Ele começou a me convidar para fazer participações dentro do show de Salvador. Famosa Madre. A exposição, Samba Salvador, que foi aí que eu soube que eu estava estourado mesmo. Foi as primeiras edições do Samba Salvador. E aí, quando ele começou a me convidar, eu entrava cheio de energia, pronto para aquele. Ele ficava surpreendido comigo para a praia. Eu, na sua idade, eu tremia na base, meu irmão. Você sobe com uma segurança, parece que você já faz isso há muitos anos, mas não sabendo ele, que esse sonho, eu já estava esperando isso há muitos anos, porque eu sou da música, família, desde os 8 anos de idade. Isso faz total diferença. Você tá falando de algo que se assemelha muito nisso, que é a convicção de que aquilo que você está fazendo é o que você ama fazer, e que se você não fizer aquilo bem feito, não entregar 100% daquilo ali, você não vai atingir o seu objetivo, a sua meta, de ser respeitado, de ser considerado e de furar as bolhas e fazer com que as oportunidades surjam. É a única forma de chegar, pra gente é a única forma de chegar, que é cantando, é entregando 100%. Isso aí mesmo. E aí, família, nesse meio tema, a banda começou a ficar conhecida, começou a sair nos sites. Ele me levou pro Universo Axé, me apresentou como cantor num projeto dele. Eu dei uma ganja também no Universo Axé, dei uma ganja no Pida. Só que eu comecei a fazer essas coisas assim, sempre ele me convidando. Quando chegou naquela época ali pela preparação pro carnaval, verão, sim, ele me apresentou assim na época do Cheque estourado. Ele estourou nesses ensaios. Ele estava estourado com algumas músicas que eu não lembro agora. Não, foi Chumbo nessas músicas. Mas ele explodiu pela terceira vez ou quarta vez que ele sempre ficava nessa casa. Assim, né, mano? Uhum. A Robinson, desde quando bateu, ele ficou, permaneceu. Por muitos anos. E sim ou não? Sempre com todo no verão. E sim ou não? Batia, sumia, batia, sumia. E ele acertou no ensaio no Alto Dandu, que toda sexta-feira, toda quinta-feira, eu abria esse ensaio pra ele. Show com a banda completa. Show com a banda completa. A gente cobrava R$1.000, era R$1.500, velho. Era R$1.200 pra fazer esse show. E eu praticamente tocava de graça, né? E ele estourou aquela música. Ele joga terra com chipanha. Nessa época aí. E foi na mesma época, se você não for lembrar, que Ford Mulher Maravilha também explodiu, porque começou a gravação do Leva Ford. Foi lá. Temática de super-herói. Foi lá no Alto Dandu também, foi uma sequência de banda que vieram do Alto Dandu, levou na época do Marareta. Já faz cortesia, eu na Cheque, Eu fui de lá. onde eu já lembro. Então quando eu tocando lá no Alto Dandu, abrindo esses ensaios, gravamos um CD ao vivo. Foi esse CD que o Robinson fez, mais 2.000 cópias,
Fomos pra Vila do Ferry. Que foi a época do verão que o povo tá aparecendo pra ilha. E saiu dando, ele com o export aqui, ó, ele pegou 2 road da banda, que era Nequinho, os Gêmeos. E saiu dando aquele CD, e eu também dando, e aí Robson às vezes saía do carro, tirava foto dos outros, que as pessoas reconheciam ele, e falavam, agora é minha banda. Estoura esse CD lá, então a galera se sentiu na obrigação daquela humildade daquele grande artista daquele momento, ele tá pedindo, solicitando, de tocar lá na ilha. Quando meu amigo, acredite, quando tocou lá na ilha, que voltou em 2011, eu tava explodido, só tava nos paredões, bonde dos neuróticos e Brad Style. Não tinha outro, meu irmão. Não tinha outro. E Pop 100 tava nesse disco aí. Esse disco. E foi a Pop 100 que fez todas as músicas estourarem também, veio no embalo. E nesse ao vivo já veio o piroca no peito. Desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas, né? É de cima pra baixo, e todo mundo acha que essa música é de cima pra baixo era da Black Star, mas não. A música foi lançada no Bonde dos Neuróticos. E depois o Robson passou a tocar ela nos shows da Black Star, porque ele viu a força que criou e começou essa confusão, tá ligado, Galisa? Ninguém sabia o que era do Bonde dos Neuróticos e ninguém sabia o que era da Black Star às vezes. Entendo. Até porque ele vinculou, né? As 2 vozes. E depois eu vim descobrir. A intenção de Robson, na verdade, galera, era sair da Black Star, era amedrontar Rock Beast, Pouquinho Bahia Shows, dizendo que ia sair com uma banda que já tinha acontecido, pra poder ganhar mais, pra ser mais remunerado, porque os caras ganhavam dinheiro. Para. Então quer dizer que Robson utilizou dessa estratégia para poder criar uma forma de grito, né, cara, pra poder ser melhor remunerado, e a banda, querendo ou não, já tinha anos batendo por causa dele, né? Não era investimento, o Black Star nunca teve investimento, galera. O Black Star nunca teve sempre investimento. foi a ideologia dele. A ideologia dele, a ideia dele. Tá ligado? Show de bola. E minha capa, e por que acabou essa parceria, essa parada toda? Por que acabou? Você botou ranço, você também cresceu o olho, você foi por. Você queria ganhar igual a Robson, você queria o quê? Você queria uma casa, um apartamento? Fale agora, diga agora! O que aconteceu? Enquanto aquilo ali só era um sonho, e quando a coisa aconteceu, eu comecei a entrar o quê? Olha, grana. Então, quando tá dando grana, começou a ser inserido na banda pessoas que só visavam a grana e fazia de tudo para poder furtar, enganar a gente. Então teve pessoas que começaram a me colocar contra ele, jogava conversa fora, você tá criando um pobre pra te morder, velho, é sua cópia. Eu comecei a engordar. E a gente, por se titular primos, abram um caminho, é a polícia, abram um caminho. Por a gente se titular primo, né? Todo mundo me conheceu como primo de Robson. Começou a falar que. Começou a criar mais essa onda da gente se parecer. Ele me deu total autonomia, Galisa. Tipo assim, de eu gravar o que eu queria, de eu fazer participação, várias participações, como eu fiz com você. Eu era remunerado por isso, e ele procurava saber quanto eu fechei, me pegava esse dinheiro. Agora, a gente foi se profissionalizando, começou a entrar pessoas. E essa época, eu esqueci de falar também, essa época quando a gente estourou, aconteceu, foi graças a Sacramento também. Sacramento virou um dos sócios da banda. Ele investiu 10 mil reais na banda, ele me deu esse dinheiro em mãos, lá no lado do tanque, ó. Já nem sabia o que era dinheiro, mano. Peguei 10 mil reais, ele mandou contar. Eu fingindo que tava contando pra não saber nem contar dinheiro. Pra você ter ideia. E em Sacramento também abriu muitas portas pra mim, começou a me levar pra fazer participação com várias bandas. Toda hora eu fazia participação com o Canário, na época da bronca, estourado. O Canário me abraçou valendo nessa época. Porque tem aquela fase que eu te falei que a gente não se batia. Um amigo em comum do Pegada de Gueto, Jean, quando eu tava pra entrar no Pegada de Gueto, me botou pra conversar com o Canário na academia. A gente espirrou, fez as bases de uma parada que era ranço dele comigo e eu com ele. Ele falava assim: cara, eu sou Igor do Coisa do Samba, sou Igor do Segundo. Quem é esse cara? Quem é Juninho, rapaz? Mas ele tava dando esse tipo assim, tá ligado? Ele me deu muita moral na bronca também e eu comecei a ganhar dinheiro, família. E nessa onda começou a ficar inviável esse tipo de coisa. Eu pegar ônibus
já estava já se sentindo, já estava sendo reconhecido, na Eu verdade. chegava no shopping, eu sempre tinha que ter alguém comigo, porque era sério mesmo, a gente tira várias fotos, você vai vendo, você tá comendo, coisa que tá acontecendo aqui na América hoje. Eu chegar em um local aqui, tentar sentar para poder me arrumar, para poder coisar, e eu não consegui, a galera tirando foto, a vida de artista é essa. E aquilo ali para mim naquele momento, era algo assim meio... Eu não tinha vivido aquilo, galera. Era novo, né? Muito novo. Hoje eu tenho esse discernimento. Então, o motivo pelo qual você por falta de atenção. acabou a parceria foi primeiro, Falta de atenção. da parte de Da quem? parte de Robson. Fez todo Que o trabalho, colocou o projeto na rua, investiu no projeto, mas não abraçou o projeto empresarialmente, é isso? Chegou meu projeto, eu vou fazer o projeto que eu não gostaria de ser ele tratado. botou na mão dos outros esse projeto. E porque provavelmente ele estava em uma produtora diferente, toda hora era. Por exemplo, eu tinha 10% da banda, eu nunca vi um centavo da banda, só de cachê. Eu ia pegar a Bahia Show, que do Bahia Show foi um homem sério que trabalhou com a gente, que do dono do Paragoné hoje. Um das maiores produtoras que eu trabalhei, que foi sério, passava uma planilha, Galiza. Ó, entrou na reserva, o carro. Vamos precisar entrar em alguma parte aí para abastecer, e não tem na pista direta. Sempre tem que sair aí, você que lê inglês legal. E aí? Ele é um inglês legal? Você sabe falar? My English is O Brianzão. bad. Não, speak English. Pois é, rapaziada. Esse é o nosso Mr. Brian contando boa parte da sua história, que está só menos da metade ainda, Isso aí. que é a parte 2, onde ele vai falar da saída dele do Bonde dos Neuróticos, e a partir daí ele fica disponível, né, no mercado e conhece a Rochadeira, e a partir daí vem o convite para ir cantar na banda Gasparzinho, através do convite de Ricardo e Rafael Moura. E fiquem aí falando, irmão, da sua saída do Bonde dos Neuróticos, daquela fase de transição até chegar no Gasparzinho. Então, Galizão, essas pessoas que entraram na banda começaram a já vir jogar contra ele. Eu comecei a responder ele mal, né? Ele começou a fazer mais sacanagem, como exemplo, ele me prometeu um carro, e na época quando eu conheci ele tinha um Export. A vida dele foi melhorando, e aí ele me prometeu um carro em nome desse carro, e era dado não, meu gente, era aquele carro, ó, fica na mão enquanto você tá na banda. Para de andar, para de ficar pagando táxi, eu gastava muito dinheiro com táxi, eu estava sendo reconhecido em ônibus, e as pessoas me humilhavam dentro de ônibus. Entendeu? Como, tipo assim, tá estourado e tá aqui andando de buzu, tipo isso. Filma esse carro que tá passando aqui pela gente agora aqui, galera, bota ali, tá vindo agora, o gato passa ele. América, isso aqui é normal, família, lá. Isso aqui é normal, pode ir pra cima e pra baixo. E a gente também já bota a carreta aqui na porta, viu, meu filho? Pode dizer que é carro. Não. Aí você não podia andar de buzu, que você sempre ouvia uma liotreira. E aí começou também, família, os maloqueiros do bairro lá, toda hora ficavam me pedindo dinheiro, e quando eu não dava, eu não prestava, me ameaçava, e foi quando eu tive uma amizade muito grande com o Thierry. Só uma vírgula. Isso que o Brian falou aí é a mais pura realidade. É por isso que muitos artistas, a grande maioria dos artistas que são favelados, que nasceram na periferia, acabam deixando a comunidade que cresceu e que nasceu, justamente por conta desse tal do pad-pad. Esse pad-pad aí é um saco mesmo. O pad-pad é um saco. Quando o pad-pad passa a ser opressão, encurralamento, você sente a obrigação de fortalecer a entidade, de fazer, isso se torna muito constrangedor, muito chato. Continua, meu pai, você conheceu o Thierry e... Por essa época eu conheci o Thierry porque meus produtores, que hoje um deles ainda é meu amigo, mas na época... O Tica? Não, no meu produtor, o Tica era dele, né? Grande Butica, máximo respeito ao Butica. Billy, que me prejudicou no passado, né? Ele. Você também só louco, não, hoje ele é meu amigo, mas ele no passado me prejudicou por causa disso. Muita conversinha, muito fuxico, um leve trás da rua. E esse meio, você sabe, de produção, mano, é pilagem, velho. Aí pra ficar grande com o cara, ficava pilando o cara.
E Robson me conheceu dessa forma, exclusivo, verdadeiro. E isso, eu encantei ele, isso, era aquela oportunidade que eu tive com ele, que eu não gostava dele. Mas ele fazia, eu tive, você é outro. Não, você é foda, você é não. Então, eu não consigo ser gostado, eu não consigo ser. Aí naquela época começou essa transação, aí essa hora do carro, aconteceu isso aí, começou a me quebrar de dinheiro. Tinha um dinheiro pra me dar, não me dava, enrolava. E aí tinha dia que eu ia lá na casa dele, ele fingia que não tava. Mandava a esposa dizer que ele não tava. Isso foi estragando nossa amizade. Aí, aquele evento que eu surgi lá no meu bairro com 10 anos, 12 anos de idade. Eu voltei a fazer, eu chamei meu pai pra fazer, pra relembrar, né? Com a idade que eu tinha hoje, né? Naquela época com 18, 19 anos. Já não era mais uma criança, já estava conhecido, né? Já estava com músicas na boca do povo. Fiz um evento que eu chamei todos os artistas de Salvador, praticamente, que eu tinha amizade. Só que não foi pra esses shows, com essa participação. Foi Xande, você, que eu não tinha amizade, essa época com você, Léo Santana, mas Thierry, Canário, levei New Hit, no pipoco da New Hit, senta. E o hit é cheque, eu consegui levar para o meu bairro 0800 família. E todos esses artistas, foi com o grandão na quebrada, e grandaço. Canário cantou só 3 músicas, ele falou que eu não vou acabar sua festa, tá ligado? Porque o povo começou a quebrar. E depois disso, aí Robson, quando eu falar Robson, que tinha fim lucrativo. E aí ele mandou uma mensagem pra mim, olha, esse aí é até pinado. E vamos ter que me prejudicou, mas eu não tinha nada contra ele. Pepita, finado Pepita. Quando ele morreu, eu tive a oportunidade de conversar com ele fazendo segurança de uma vez, lá no comércio. E vou mandar Pepita aí pra ver quando é que dá a portaria. Então eu falei, como é que é, rapaz? Falei, uma pessoa vacila. Fala o que, rapaz? Eu mandei ele pra casa, porra. Só você que usava botopinho lá. Ah, se fuder, meu irmão. Você botou quanto no evento? Pra você tá dizendo que vai botar, vai ter portaria? Foi um evento, meu família. E foi um evento que pagava custo. Palco tirado do dinheiro de meu pai e do meu na época. Som, cerveja, tudo. Ele não entrou com nada. Nem lá ele foi, ele tava perto. Ele podia ir lá fortalecer, não foi. Ele ia querer que dinheiro de quem? E não tive lucro, beleza. Dessa onda ele falou, velho, todo bandido pra mim não dá não, velho. Não continuar nessa onda não, não marca não sei o que. Eu falei, pô, você falou minha língua, pra mim não vai dar mais pra continuar não, Robson. Muito obrigado por tudo que você fez comigo. Nós estamos em New York, passando pelo aeroporto de Newark. Na verdade, é New York, né? Inglês apurado, meu pai. Tá aprendendo com o homem, meu irmão, com inglês bom. O homem tá pegando no pé. E galera, Newark, Airport. Reação da América, rapaz. Tá, aí rompeu o Game Over, tchau. Game Over. Nesse momento que eu vim descobrir quem eram as pessoas, galera. Porque até ele próprio, que tinha aquela consideração por mim, Robson começou a me excluir dos lugares, a me excluir das pessoas. As pessoas falavam sobre mim, vai lá e cantar. Vai virar evangélico, ele sabe que eu sempre tive essa aproximação com Deus, né, pela palavra de Deus. Vai virar evangélico, não sei o quê. E eu fiquei triste naquela época por causa disso. E eu sei que eu também magoei ele de alguma forma, né, Galisa? Porque qualquer relação, nunca um só é culpado. Eu sempre tive esse jeitão meu. Eu sempre tive esse jeitão meu, né? Então, acho que ele pensava, porra, George Washington, vamos passar pela mais famosa do mundo. Aí, família. Rapaz, estamos aqui pela 4ª vez, Galisa, pela 7ª. E tudo isso para honra e glória de Papai do Céu. Sim, pai. Aí você ganhou essa experiência, viu a visão como era o. E aí várias pessoas que me piruavam pela essa ligação que eu tinha com o Robson, começou a me excluir. Foi aí, família, que quase ninguém sabe disso, que veio a proposta da A5 Produções.
Olha Quem aí. conhece a Zico? Velho Conde, alô Condão! Então, assim, produções que vem desenvolvendo há muitos anos um trabalho bem crescente no mercado e que recentemente, não sei se você viu, soltou uma nota geral aí de reformulando todo o cast da empresa. E aí colocou lá, estamos buscando tipo assim,